Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre a história do teatro em Blumenau e as dificuldades que os profissionais dessa área enfrentam para trabalhar na cidade. Para falar deste assunto, a nossa convidada é a atriz e pesquisadora Sabrina Moura. Quais as perspectivas aí para o teatro de Blumenau para um futuro próximo, né? E é possível ver assim uma luz assim no fim do palco, que as coisas irão melhorar com o auxílio do poder público? Olha, eu acho que gradativamente a gente está avançando, sabe? Eu acho que as coisas são lentas, assim. Mas muito lentas, né? Muito, muito. Mas a classe está agora tá até um pouco paralisada, assim, a gente está tentando de novo se juntar e se organizar e tal. Mas é tão difícil isso, porque as pessoas estão... É tão difícil viver de teatro, que isso envolve tanta dedicação e tanta coisa que ainda você se organizar, para se movimentar, para se articular, às vezes se torna quase impossível, sabe? Mas a gente não pode deixar de acreditar, né, de que é possível. Eu acho que se a gente for pensar... Eu faço teatro há 15 anos. Eu comecei com 15 anos aqui em Blumenau, fui embora, voltei. Quando eu voltei, já estava um pouco melhor. Faz 4 ou 5 anos que a gente tem o fundo municipal. Ele era pouco, tá aumentando. A gente agora tem a temporada blumenauense de teatro, que acontece uma vez por mês, que é de quarta a domingo. O público começou com 5, 3 pessoas, né? Às vezes a apresentação era cancelada porque não tinha público. E agora a gente já tem aí um público fiel que começa, sei lá, a ser 30, 40 pessoas. Pra gente já é um ganho. Então, essas coisas nos mostram que é possível, né? Mas é preciso bastante luta, até mesmo para quebrar um pouco com essa cultura, com essa coisa, né, desse olhar do poder público, de entender que a gente precisa de um incentivo, que as coisas sozinhas só não caminham, né? Mas eu acho que não pode desistir também, né? A gente tem que continuar tentando. Ontem eu estava falando também disso na semana de história. A gente estava falando de que algumas pessoas falam pra gente assim, pra carona: ai, mas vocês são tão bons, por que vocês não vão embora? quero vocês longe, Aí a gente pensa, poxa, mas então o que é bom é para ir embora, né? Então a gente tem que ter aqui, né? Não, mas vocês podiam ir para São Paulo, para o Rio, né? Mas na verdade não, né? A gente quer fazer as coisas acontecerem por aqui também, né? No bloco anterior a gente estava falando, né? Vamos pegar aqui de novo o resgate da história do teatro em Blumenau. O surgimento, melhor dizendo, a construção do Teatro Carlos Gomes, que é um teatro, ele não é público, né? Ele é um teatro privado, né? É privado. Vamos falar, como surge o Teatro Carlos Gomes? Então, eu estava falando disso, que eles construíram ali na sede onde hoje é a Celesc, na Rua das Palmeiras, né? Que a gente conhece como Rua das Palmeiras. Ali construíram, e aí o que acontece? Era o Frozen, né? Que era o teatro. Era o Teatro Frozen, isso. E aí ali eles viraram realmente uma casa cultural, né? Então não tinham mais outros atrativos a não ser os concertos, os bailes de máscara, né? Então sempre tinha um concerto, tinha um baile depois, né? E ali eles começaram a abrir para o público em geral também, né? Público em geral que podia pagar o ingresso de frequentar os bailes, né? Que não eram baratos. Não eram baratos, não. Então, aí você ia assistir a peça, depois você ia no baile, daí tinha um baile de traje típico, tinha um baile, né? Então, aliás, tinha tudo uma pompa nisso. Aliás, né? tem um maestro que vem da... Maestro Hansgeier. Que vem da Alemanha, né? Isso, ele vem em visita, né? E ele fica aqui para a vida toda. Gostou tanto? Nossa, a época dele é que mais tem musicais e mais produções, assim, muita coisa, mas muita coisa mesmo, assim, ele chega em 21 e fica são muitas montagens que ele faz. Ele junta a música, o teatro e a dança. O mérito dele é grande, assim, ele fez muita coisa, só que eu, com o meu olhar teatral, com o meu olhar de atriz, acho que o teatro deve ter perdido um pouquinho na época dele, né? Cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? Ele era um maestro, né? Sim. A música, a gente não tem como competir com ela, né?
é grande demais. A gente ainda no teatro brinca com isso, assim, brinca não, fala sério, que às vezes você não sabe se é o ator que está sensibilizando a plateia ou é a música, né? Então tem alguns teóricos do teatro que falam que você não pode ter música, que o ator é que tem que chegar na plateia. Porque a música você desvantagem, você não consegue, ela chega primeiro que você, é uma coisa muito... toma o corpo, né? E aí, você imagina um espetáculo, né? Onde tem um coro, onde tem uma banda, né? Aí a pessoa vai e fala, né? E eles não têm um estudo, você nesse tempo todo, não se tem registros de que eles estudavam a arte de interpretar, entendeu? Era bem amador mesmo, era do jeito... Deixa eu te perguntar, nessa tua pesquisa, de onde saiu vamos, assim, rapidamente lá, a Rose, por exemplo, que é aquela que vai buscar os atores, são as atrizes. simpatizantes e que tem um pouco de conhecimento, mas não entendeu? E aí, assim, o que ela fazia? Eram as senhoras... Mas ela trazia ali da elite blumenauense? Sim, o que eu percebo ali eram as pessoas que frequentavam a sociedade. Então eram as mulheres geralmente não trabalhavam, né? Tinha um ou outro pessoa que participava quando os ensaios eram extras, homens eram em menos quantidade, mais as mulheres, e que faziam os personagens de uma forma amadora, como um entretenimento, não se tinha muito o que fazer, se ensaiava um espetáculo. Mas era muito rotativo, entende? Tipo, eu vou participar, me coloca aí que eu participo desse. Aí não era um grupo. E o grupo Frozen, algumas pessoas ficaram, mas não tem muito... o elenco de cada espetáculo, uma coisa que essa informação não se tem. Mas de alguns que tem, você não vê um ou outro nome que se repete. Então eu acho que era bastante... Era quem uma tá rotativa, afim vem né? agora. Daí, tem outro, vai ter outro. Você vai participar desse? Quem que vai vir? Então era uma coisa bem despretensiosa no sentido profissional mesmo, era uma coisa para ser aproveitada por eles. Acho que tinham pessoas como a Rose, né? O Vitor aparece também. Então, tem pessoas que atuavam mais, que gostavam mais, né? Mas não vem, por exemplo, nesses intercâmbios que tem de grupos e tal, eu vejo o que a história mostra são intercâmbios de apresentações, mas não de conhecimento, de como é que vocês fazem o processo. Aquele processo de cada um decora o texto. E vai lá Muitas vezes o texto também era escrito por eles mesmos e fazem. Eles não tinham, né? Só que foram bastante tempo, sabe? Por isso que eu digo, era uma preocupação mais de ter evento, de ter a peça, de ter a coisa que era importante. Mas não tinha uma preocupação em desenvolver a arte, de interpretar alguma coisa, se tornar mais profissional, ou desenvolver mesmo, né, esse trabalho. Não, era uma coisa mais feita para entreter e como hobby. Voltando lá na questão do Teatro Carlos Gomes, né? Aí o Teatro Carlos Gomes, né, desaparece, né, o Frozen. Isso. Surge o Carlos Gomes. Então, na verdade, antes da inauguração do Teatro Carlos Gomes, ele já, né, da nova sede, onde a gente conhece hoje, muda de nome. Por quê? Quer dizer, ele muda lá no outro espaço já? Não, é porque assim, o que acontece? Lá, quando ele estava com o Frozen, começa a campanha de nacionalização em 1933. Aí as coisas já começaram a diminuir, certo? Porque mesmo ainda não estourando a guerra aqui, começa, como aqui a cultura alemã é uma coisa bastante forte na época, as pessoas, por exemplo, todas essas peças que a gente está falando, todas eram apresentadas em alemão. Só tem uma sociedade que começa a traduzir, que não é que até então a gente só tem essa referência de teatro, não tem outras manifestações de teatro na cidade, a única é num outro espaço que a gente pode falar depois, todas eram em alemão. Então, em 1933, isso começa a ser um problema, né? Quando começa a se espalhar a campanha de nacionalização. E aí isso vai diminuindo, só que nesse mesmo tempo, concomitante, está acontecendo a vontade deles de ir para um espaço maior, porque como eles viraram uma casa de cultura, com esses musicais e com a coisa, estava ficando pequena para eles, né? A cidade cresceu, né? Não eram só os sócios que frequentavam, a coisa estava indo, estava legal, estava tomando corpo. Eu acho que eles foram muito felizes nisso, né? Porque a sociedade não tem lucro, né? Ela reverte para ela mesma. Então, eles foram muito felizes e foram crescendo. E aí, compraram o terreno. Eles começaram a fazer campanhas para comprar o terreno, campanhas como rifas, festas, as pessoas começavam a doar. Tinha listas do que precisava para construir a sede. As pessoas, às vezes, doavam, sei lá, o cimento, doavam as coisas. E depois disso... a Hering comprou o terreno, né, para construção. Então, eles tiveram aquela verba que eles tinham levantado para comprar o terreno, que não era toda a verba ainda, ficou para a construção do prédio, né? Ajudou bastante, né? Ajudou bastante. E
tem outras coisas que são meio misturadas na história mesmo, assim, né? Por exemplo, eu acredito, é uma leitura minha pela conclusão que eu faço dos fatos que eu li, né, do que vem, que já tinha um acordo meio que o teatro ia ser construído nesse espaço, porque um prefeito anterior já tinha feito a construção, a tubulação, porque tinha um ribeirãozinho que passava por ali, já tinha feito essa obra, né? E tal, já estava preparando o terreno, antes mesmo deles comprarem o terreno, entende? Então eu acho que isso já estava assim, espera aí que esse terreno vai ser nosso para o teatro, entende? E depois, quando eles conseguiram comprar o terreno, a obra foi menos de 2 anos para fazer esse... que tem hoje do Carlos Gomes, né? Claro que depois eles aumentaram, mas ele já era bem grande, bem imponente, assim. Ele já tinha essa estrutura que a gente conhece hoje. Na minha pesquisa tem bastante imagens também disso. E ele já começa assim, só que daí como a campanha de nacionalização pega corpo e a coisa cresce, está quase estourando a guerra, quando eles inauguram a sede, tipo 1930, comecinho do ano, eles fazem uma reunião e aí resolvem mudar o nome, né? Todos começam a mudar o nome. Aí tanto é que a Sociedade de Atiradores, que tem um nome em alemão, passa a ser Tabajara, e tem os clubes Ipiranga, né? Todos esses clubes. E o Teatro Carlos Gomes assume a Sociedade Dramático Teatral Carlos Gomes, né? Como o nome da... Aí passa a se chamar... E o poder público até então olhava a coisa de fora, né? E aí viu então, que... menino, nem olhava, só olhava quando... Porque assim, se deu de uma forma entre eles, para eles. Então, nunca se precisou do poder público para fazer nada, você entende? Tipo, quem necessitava, quem tinha necessidade, que eram essas pessoas, elas eram autossuficientes. Porque elas tinham dinheiro para fazer o seu espaço, para fazer suas peças, para fazer suas coisas, e se autoproduziam, se autoviam e estava tudo tranquilo. Então, o que acontece? Quando o maestro vem para cá e que tem esses super musicais e muita produção, o poder público olha para o teatro e diz, nossa, né, tá dando super certo, então eles vão ter que pagar uma taxa pra gente. E aí começam a cobrar. Começam a cobrar a taxa pelos espetáculos. E aí, então, em 1930, o teatro não tem vez, porque tem a campanha de nacionalização que é em alemão, tem essa cobrança de taxa que eles perdem um pouco do interesse. Tem um maestro que é de música, entende? Eles vão fazer mais concerto e tal, que eles não precisam se preocupar tanto, entende? Então, ele perde força ali mesmo, assim. Então, 1930 a 1939... são pouquíssimas as peças teatrais que foram montadas. Que interessante, né? O pessoal que está a fim de saber a respeito dessa tua pesquisa, vai onde mesmo? No site da Carona, que é www.ciacarona.com.br. Tá lá, então, o trabalho da Sabrina Moura, né, que veio aqui falar, né, um pouco da história do teatro. Bom, chegamos ao final, né, de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença da pesquisadora Sabrina Moura, também atriz do grupo teatral Carona, que falou sobre a história do teatro em Blumenau e desenhou aqui um cenário, né, desta arte em nossa cidade. Também quero agradecer a você que esteve ligado no programa e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas da noite aqui pela FURB TV. Tenha uma boa noite e uma boa semana. Tchau.